No último dia 20, o influenciador digital Ricardo Godoy veio a óbito após se submeter a um procedimento de tatuagem sob anestesia geral. Infelizmente, ele não foi a primeira vítima do uso de anestésicos na tatuagem e, se a gente não fizer nada, provavelmente ele não vai ser a última. Oi, oi, para quem não me conhece, meu nome é Laís Souza. Eu sou biomédica, tenho mais de 10 anos de experiência na área de estética e cosmetologia. Tenho um mestrado na área de biociências e atualmente curso um doutorado na mesma área. Conversar e trocar com profissionais da modificação corporal tem se tornado uma das minhas grandes paixões, e eu estou aqui para trazer mais um pouco de informação acerca desse assunto, que não é só polêmico, mas também é muito preocupante e muito triste, e que tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Caso você não tenha ouvido falar desse caso, eu vou relatar ele brevemente aqui para você. O Ricardo Godoy, ele é um influenciador, um empresário também do ramo automotivo, e ele se submeteu a esse procedimento de anestesia geral no último dia 20 para fazer uma tatuagem no braço. Segundo algumas reportagens, ele era um grande amigo do dono do estúdio, e o estúdio ele fez uma contratação de uma equipe de um hospital, incluindo algumas especialidades de médicos e principalmente o anestesista, e todo o procedimento foi tratado como se fosse um procedimento de cirurgia mesmo. Então, o Ricardo passou por todos os exames laboratoriais pré-operatórios, né? Inclusive a avaliação com um profissional cardiologista, como deve ser em todos os casos de cirurgia. A grande questão é que esse tipo de acontecimento já era, né, uma tragédia anunciada. Já tem muito tempo que profissionais de renome da área da tatuagem, da modificação corporal como um todo, têm falado, né, dos grandíssimos riscos que são o uso de anestésicos nesse ramo, principalmente porque os profissionais da tatuagem não são treinados como profissionais da saúde para lidar com possíveis eventos adversos e até eventos que podem levar à morte associados ao uso de anestesia. E esse caso, ele só deixa mais explícito que, por mais que haja uma equipe médica muito bem treinada e até um aparato hospitalar envolvido nesse procedimento, é um risco muito grande a que esse cliente, né, que acaba se tornando paciente, se expõe por um procedimento que, na verdade, é minimamente invasivo e não exige anestesia para ser feito. Quando a gente fala de um procedimento, né, tão invasivo quanto se submeter a uma anestesia geral, algumas pessoas não fazem ideia, na verdade, dos riscos envolvidos, né, e de como isso tudo é um grande exagero quando a gente coloca na balança o que está sendo oferecido aqui, que é um processo de modificação corporal minimamente invasivo, com pouquíssimos riscos, e que esses riscos são aumentados muito grandemente quando você tenta envolver um aparato de saúde tão grande. Então, o paciente ele precisa passar por exames pré-operatórios, ele precisa estar com a saúde completamente em dia, né? Ele precisa ter certeza que ele nunca teve nenhum evento adverso à anestesia. E eu vou mostrar aqui alguns estudos que abordam esse assunto, né, de como é importante ter esse relato do paciente, né, para evitar os eventos mortais no uso de anestesia. Todas as vezes que um evento mortal acontece, a gente está colocando não só aquele indivíduo, né, daquele profissional, falando aqui agora do profissional e não da vítima, a gente está colocando não só aquele indivíduo profissional, mas toda uma classe no centro de um grande escrutínio público. Já é algo que tem sido levantado há muito tempo, o fato de profissionais tatuadores e body piercers não serem profissionais da saúde, embora estejam trabalhando em seres humanos, em pessoas. Então, esse tipo de procedimento, na verdade, ele não colabora para o crescimento saudável dessa comunidade, né, desses profissionais, não colabora para a imagem dos tatuadores na grande mídia, e na verdade isso coloca o ramo da tatuagem e do body piercer cada vez mais à margem da sociedade. Então a gente vive um fenômeno de grande popularização dos procedimentos. Hoje em dia é muito comum que as pessoas tenham tatuagem, mas ao mesmo tempo a gente precisa começar a perceber como que os nossos posicionamentos e as nossas escolhas pessoais como profissionais e como clientes podem prejudicar toda uma classe profissional.
Inclusive, não só, né, por esse motivo, mas por outros motivos que vão além, né, motivos regulatórios, que têm a ver com a composição das tintas, tem trazido cada vez mais a atenção de órgãos reguladores sobre não só a produção e a fabricação de produtos para tatuagem, mas também para os estúdios e para os profissionais em si. Então, isso já é uma coisa que eu tenho falado recorrentemente nos meus conteúdos, nos meus cursos, que é, a gente precisa se preparar, porque provavelmente logo em breve vem aí um marco regulatório acerca de tatuagem, estudos de tatuagem, profissionais de modificação corporal. E isso é uma demanda da saúde pública. Quando a gente vê um caso onde tinha toda uma equipe, aonde aparentemente, né, segundo a defesa do tatuador, todas as medidas possíveis foram tomadas e ainda assim houve mortalidade, né? A gente começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo, porque por mais que se tomem todas as medidas, o risco existe, o risco é real. Na verdade, eu trouxe até um dado aqui para vocês pensarem, né, e racionalizarem se é algo sequer razoável envolver um procedimento de anestesia em uma tatuagem. No Brasil, estima-se que cerca de 670 pessoas morrem anualmente ao se submeterem a processos de anestesia geral. O processo de anestesia geral, ele envolve não só as reações, né, ou possíveis reações anafiláticas que o anestésico pode causar na pessoa, mas ele também necessita, por exemplo, de intubação, e isso por si só já aumenta muito vários riscos associados à saúde desse paciente. E, na verdade, as alergias aos anestésicos, elas são extremamente subnotificadas. Então, o paciente que está em risco de choque anafilático da anestesia, muitas vezes nem sabe que ele está no risco ou não relata para o profissional de saúde. Como eu falei, um dos maiores riscos, né, com relação à anestesia é o risco de uma reação de hipersensibilidade anafilática, aonde tem o fechamento das vias aéreas, taquicardia e outros eventos que são possivelmente mortais, principalmente quando não são detectados e revertidos a tempo. Mesmo o paciente em questão tendo estado em um ambiente hospitalar, supervisionado por profissionais de saúde capacitados, não foi possível reverter o caso dele de hipersensibilidade anafilática. No caso, na verdade, do Ricardo, ele teve uma complicação cardiorrespiratória, provavelmente ele teve uma parada cardíaca ou um infarto, e mesmo tendo sido acionado o profissional especialista, não foi possível reverter. Então, racionaliza, gente. Será que é razoável você se submeter a tamanho risco para fazer uma tatuagem? E agora é que vem, na verdade, eu espero grande choque para vocês. O Ricardo não foi a primeira vítima do uso de anestésicos na tatuagem. E provavelmente existem outras vítimas que não são notificadas. Mas em 2023, um cliente sofreu uma parada cardíaca ao utilizar um anestésico tópico. Isso mesmo que você ouviu. O paciente teve uma complicação mortal ao utilizar anestésico tópico para a tatuagem. Todos os laudos apontam que o que ele teve foi uma intoxicação à lidocaína. No caso dele, foi utilizado um anestésico em forma de spray com lidocaína 20%. E o tatuador, ainda por cima, quando o cliente começa a passar mal, ele sugere que deem sal para esse paciente. Isso provavelmente pioraria o caso e não seria a conduta correta para se lidar com um episódio de hipersensibilidade à lidocaína. Mais uma vez, a gente está sempre esbarrando no fato: tatuadores não são profissionais da saúde, em geral, né? Porque a gente tem aqueles casos onde o tatuador é um profissional da saúde e é tatuador. Mas, de modo geral, tatuadores não são profissionais da saúde. Você não pode dar uma orientação relacionada a cuidados pós-exposição, pós-hipersensibilidade. Você não pode dar essas recomendações a um cliente, porque você provavelmente não tem formação que sustente esse tipo de conduta. O tatuador desse caso, que foi em Curitiba, ele diz que isso foi um caso inédito, mas ainda assim é um caso inédito de uma tragédia anunciada. Por quê? O tempo todo
tem profissionais, porque eu conheço muitos, falando dos riscos do uso de anestésicos tópicos na tatuagem. Quando a gente fala de tatuagem, a gente está falando de um procedimento que acontece em pele não íntegra. Então, é necessário que haja um cuidado com qualquer substância que seja colocada ali naquela pele não íntegra, pois a absorção é altíssima, principalmente se a gente está falando de tatuagens muito extensas, né? Com muita abertura, vamos assim dizer. Então, aí a gente aumenta ainda mais a taxa de absorção desse fármaco. É urgente que tatuadores e profissionais de modificação corporal passem por treinamentos, pelo menos do básico de biossegurança, pelo menos do básico de cuidados com pele não íntegra, de entendimento da fisiologia da pele, para que esses eventos sejam ainda mais escassos. Porque por mais que as pessoas possam vir aqui nesse vídeo e dizer: "Ai, mas é muito raro. Ai, mas quase não acontece". Ai, são 7 casos a cada 10.000 anestesias. Gente, o Ricardo, ele não é um número numa estatística. Ele é uma pessoa que deixa uma esposa e 4 filhos. A gente está falando de procedimentos que impactam e pode impactar na saúde e na sobrevivência das pessoas. A gente não pode banalizar, aumentar tanto o risco de um procedimento tão simples por motivo nenhum. Pelo simples fato que o paciente ou o cliente tem dinheiro para pagar um hospital e uma equipe, e você, tatuador, acha que tá tudo bem se o paciente pode pagar e se tem uma equipe, você submeter o seu cliente a um risco tão aumentado para fazer uma tatuagem. Um desses estudos que eu mostrei aqui, eles falam, né, de uma taxa de 3 até 9% de incidência de complicações graves e complicações que levam à morte no uso de anestesias. E um dos quesitos, né, para submeter ou não o paciente ao uso de anestésicos no centro cirúrgico é a gravidade do estado de saúde dele e a urgência do procedimento. Se dentro de um conceito de saúde a gente precisa avaliar se uma cirurgia precisa ser feita, né, colocando ali na balança a urgência, né, o impacto na sobrevivência do paciente que o procedimento cirúrgico vai trazer, né, devido ao risco da anestesia, como que a gente pode simplesmente, né, promulgar o uso do mesmo procedimento arriscado para fazer tatuagem, que não tem nenhum tipo de urgência? Não é simplesmente eu não consigo nem chamar de procedimento estético, porque procedimentos estéticos incluem, por exemplo, procedimentos de reconstrução pós-acidente, pós-doenças graves, né. Então a gente não está nem falando de um procedimento estético, a gente está falando de um procedimento de modificação corporal. Será que todos os profissionais que oferecem esse tipo de serviço com anestesia, eles falam para os seus clientes os riscos, as taxas, né, a possibilidade de acontecer um evento grave que pode levar esse cliente à morte? E será que a pessoa, tendo consciência disso, ela vai ainda assim optar, né, por se submeter a tal risco para ter uma tatuagem? Gente, eu amo tatuagem, eu sou uma pessoa bem suspeita para falar, mas se para ter uma tatuagem eu precisasse passar por anestesia geral, provavelmente eu não teria nenhuma. Eu só tenho várias, porque é um procedimento com pouquíssimos riscos. Então, a gente precisa falar disso, a gente precisa educar as pessoas sobre isso, a gente precisa divulgar informação sobre isso, porque se a gente não fizer nada, até o ano que vem vamos ter algumas dezenas de famílias sem seus entes queridos devido à falta de informação e também à falta de noção e ganância exagerada, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Onde a pessoa pode estar com a cabeça em pensar que tomar uma anestesia geral e ser entubado para fazer uma tatuagem é uma coisa razoável?